Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente. Hoje vamos iniciar uma live daqui a pouquinho. E hoje o nosso assunto será papéis. Papel, meio ambiente e tudo aquilo que envolve a produção de arte através do papel e a produção do papel em si. Estarei falando com a proprietária da Moinhos Brasil Papéis Artesanais, a Renata Teles. Ela vai estar aqui conosco para nós falarmos sobre suporte, sobre papel, sobre meio ambiente, sobre a história da Moinhos Brasil e sobre o uso do produto reciclável. Então é um momento de nós conversarmos sobre esse tema que é muito interessante. Vocês vão conhecer uma pessoa bastante interessante. Lembrando que as nossas lives geralmente são no sábado, na segunda e na quarta. No próximo sábado eu estarei recebendo aqui o querido Bruno Raditi dos Médicos Sem Fronteiras. Ele vai estar aqui falando conosco sobre sua visão do mundo e sobre a arte pelo mundo. No dia 27 é na segunda-feira, a confirmar ainda a presença da escritora Cecita Rodrigues. A Cecita estava confirmada, porém ela teve um problema com dentário e não vai poder comparecer. No dia 1º de agosto, nós estaremos no Facebook com Adão Ituraz Garay. Não esqueça, 1º de agosto, Adão Ituraz Garay estará falando comigo. Sim, senhores e senhoras, é ele. E no dia 3, confirmado, Chico Filitti, o escritor Chico Filitti que escreveu sobre a seita de João de Deus. Estaremos falando com ele no dia 3. Chico será às 16 horas. Então, programação aí das lives desta semana, 3 de agosto. Outras confirmações ainda pendentes e nós estamos aguardando para ver. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, a Renata vai estar aqui e vamos poder conversar sobre o papel. O papel sempre foi dos suportes mais desprezados dentro da arte plástica e, infelizmente, é por puro desconhecimento, porque o papel é um suporte muito interessante, eu uso muito ele, muito mesmo, e adoro trabalhar com papel. Não vejo nada de errado. A possibilidade de uma interrupção. Então, eu peço desculpas a vocês, porque realmente nós estamos numa estrutura ainda em montagem. Estamos montando o nosso ateliê, o nosso estúdio e tal. E aí a gente vai poder fazer coisas mais profissionais. Mas por enquanto estamos desta maneira, tá bom? Mas para setembro teremos nosso ateliê pronto. Olá, Renata Teles, muito boa noite. Como vai? Boa noite, Codô. Tudo bom? Tudo certo. Prazer vê-la e revê-la, né? Pois é, que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. A gente pode conversar um pouco aqui. Eu tenho uma bola. Isso, Renata, isso. Bom, Renata, eu trouxe aqui um desenho que eu fiz usando um papel da Moinhos Brasil, que você me mandou naquela época. Tá lembrada? Tô lembrada. Você tem o nome desse papel, Codô, ou não? Sim, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que procurar. É a base de algodão.
Tá. Ah, Ele é o São Paulo ou ele é o Carinhoso? É um dos é o dois. carinhoso. É o carinhoso. É o carinhoso. Uhum. Tá? Bom, Sim, Renata, vamos iniciar nossa conversa de maneira bem informal, apresentando um trabalho dos tantos. Eu estava comentando aqui no início, apresentando um pouquinho você, apresentando um pouquinho a sua empresa, e a obrigada. sua empresa foi fundada em 1985, juntamente com o Antônio Eduardo Bosquet. Eu não sei, ele era seu esposo? Sim, sim. Ele é falecido Sim, há muitos conjuntamente. anos já. Ah, sim. E você, me conta um pouquinho do começo da Moinho. Vocês começaram a se dedicar logo a papéis para a arte ou se dedicaram a outras coisas nesse começo de... Como foi a ideia de montar Moinhos Brasil? Conta para mim primeiro essa parte. Bom, é o seguinte, eu fazia Belas Artes em São Paulo, ali na Pinacoteca, onde hoje é Pinacoteca, e o Bosquet, Antônio Eduardo Bosquet, eu chamava só de Bosquet. Ele é agrônomo formado pela USP e também artista plástico. Então, Uhum. nós, ao casarmos, herdamos uma fazenda, ganhamos uma fazenda de presente de casamento, uma fazenda de café. Doce. Pois é, foi uma super sorte. E o Bosquet já tinha viajado o mundo inteiro, já tinha ido para a Índia, já tinha ido viajar à África, já tinha feito. Ele era uma pessoa. Ele era um artista. E Ok. tinha possibilidade, então ele andou muito pelo mundo. E ele sonhava em fazer papel, porque ele ficou muito tempo na Índia. E em 1985, eu fiz um curso com a Lourdes Cedran, que é uma grande papeleira do Brasil, e a Lourdes, aí eu fiz um curso de extração de fibra vegetal em São Paulo, na Blue Life. E voltei assim, pirada, né? Pirada. Eu falei, putz, porque a gente fazia tudo. A minha casa era um ateliê. A gente fazia tanto comida, fogão de lenha, né? Como a gente fazia, tecia, fazia. Nós só não fizemos vidro, o resto nós fizemos todas as coisas. Certo. Serralheria. E aí eu voltei com essa história da Lourdes e pirou, entendeu? Ele é agrônomo. E aí ele falou, putz, olha, se a gente começar a fazer papel de resíduo agrícola, a gente vai ter um papel de altíssima qualidade e tem matéria-prima pra caramba, porque esse é um país agrícola. E na época os resíduos eram queimados. E era um problema enorme para a camada de ozônio, né? E o Uhum. Bosquet sempre foi ambientalista. E no final da vida ele formou um grupo para trabalhar com mananciais, né? Recuperação de mananciais. E ele falou, não, olha, vamos começar a fazer. Na verdade, eu estava pensando numa coisa bucólica, de fazer no fundo da minha casa. Nanana. Mas ele não, ele já começou a delirar. E falando, não, olha, não tem papel no Brasil, a gente precisa fazer papel. E aí a gente começou a testar tudo. Né? Começamos a testar resíduos, todos os resíduos agrícolas e algumas árvores de pequeno porte nativas. Porque, na Entendo. realidade, Codô, o que acontece é o seguinte: o Brasil fabrica papel com eucalipto, primeiro com pinos e depois com eucalipto. Não existe uma pesquisa de uma árvore nativa. Né? Então, o eucalipto é extremamente danoso, o Bosquet odiava eucalipto, porque o eucalipto ele é uma árvore para drenar solo. Então, por Sim. exemplo, ele é da área pantanosa da Austrália. Ele veio para o Brasil em 1930. Então, ele ser plantado no Brasil é um crime, o aquífero Guarani. Em Garça, eu sou de Garça, no interior do estado de São Paulo, é uma cidade de nascentes. Não tem rio, só tem nascentes. Uhum. Então, tem vastas plantações de eucalipto, é um crime. Então, ele falava, meu Deus do céu, nós temos uma quantidade tão enorme de resíduo agrícola, né? Por que a gente não produz papel de resíduo agrícola? E a gente está falando isso desde o início, desde 1985, hora que ele começou, porque eu fiz esse curso em maio, e aí a gente não largou mais de fazer papel. E aí ele era meio maluco, ele começou a desenvolver maquinário para acelerar o processo.
né? E eu não, eu comecei a desenvolver uma metodologia gestual. E a gente começou a fabricar papel já pensando em papel como suporte. Porque na época os artistas fabricavam papel como arte. E o nosso intuito, a gente vivia arte o tempo inteiro e a gente não pretendia fazer um papel como arte. A gente queria papel para suporte, porque não tinha suporte, né? Tinham, como hoje, só os internacionais, né? Os europeus, de modo geral. E então o sonho era produzir papel de qualidade, desde o início. Certo. E foi uma trajetória longa. Não, é uma história bonita. É uma história empreendedora. Obrigada, obrigada. Com muitos tropeços, viu? Muitos tropeços. Eu Muitos imagino, eu tropeços. imagino. Eu vi todos os vídeos que vocês publicam às vezes sobre do corte da bananeira, por exemplo, eu vi uma construção do papel de bananeira até chegar nos trabalhadores indo e cortando e colocando, todo o processo. É um processo que você tem que fazer muitas vezes para acertar, eu imagino, pelo menos. Que não é na primeira vez que você faz o papel logo de cara. Eu imagino como foi. É, Mas depois a gente vai entrar nessa questão do processo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Questão de suporte como arte. Há um preconceito, eu ouço isso muito, de pessoas que geralmente não conhecem, principalmente, de dizer que não querem que eu pinte em papel porque o papel estraga, que o papel não é bom. Você concorda com isso? E me diga, se o papel não é bom, ele não é bom porque é um papel de má qualidade ou não existe isso? Arte é arte, feita em qualquer suporte. Vamos são várias respostas Sim, aí. Você está me então deixando vamos lá. até muita confusão aí. Vamos por parte. O primeiro. Olha, o Bosquet era um artista plástico, ele pintava óleo. Sim. Eu abri uma página para ele, mas eu não estou conseguindo tempo para alimentar tudo, né? Porque eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com a moinho, eu trabalho com agricultura, com todo um projeto de agricultura, uma nova proposta agrícola, hoje de uma forma bem diminuta em área, mas ela é muito séria, essa proposta. Então, por exemplo, o Bosquet era um artista que pintava óleo. E ele pintava a tela. Mas ele nunca deixou de pintar papel. Entendeu? Então eu acho que o suporte, ele faz parte da linguagem que o artista quer expressar. Não existe melhor ou pior. Acho que isso é bobagem. Isso é bobagem. Concordo, Entendeu? concordo. Porque a tela, se ela estiver num lugar inadequado, ela vai acabar. Ela vai detonar. Tanto quanto o papel. Então eu acho que o suporte, ele é parte da obra, da linguagem que o artista quer atingir. Não tem isso. Eu acho que isso é uma bobagem enorme, sabe? Certo. De um elitismo, de um pedantismo que eu acho inadequado. Essa é uma Ótimo. parte da pergunta. A outra Sim. parte da pergunta. Existem papéis de uma qualidade. Então, deixa eu explicar assim. Uhum. Quando a gente produz papel de fibra virgem, a gente tem Uhum. a ideia do papel oriental, do papel chinês e do papel japonês. O que é? Certo. É uma árvore de pequeno ou médio porte, que ela Uhum. tem a ossatura dela, que é a fibra vegetal, ela tem aquela ossatura, e você pega essa ossatura, como é uma árvore pequena, ou um arbusto, você vai macerando essa ossatura, você não dilacera essa ossatura. E o processo químico que você usa é muito tênue. Então, você não prejudica as moléculas da fibra. Você tira a matéria orgânica, entendeu? E mantém a Certo. fibra. Então, e daí você passa para um processo de maquinário que ou é holandesa, ou é molaça, ou é moinho martelo, quer dizer, todos os processos que não vão dilacerar a fibra. Então, é um papel para durar muitos anos, 500 anos, 600 anos, que é o papel oriental. Dentro disso, existem as fibras mais porosas ou menos porosas, mais ácidas, menos ácidas.
que vão contribuir para você ter um papel assim ou assado, entendeu? Agora, o papel industrial, como ele é feito no Ocidente, ele você pega a árvore de grande porte, porque o Ocidente sempre pensou em quantidade. Você pega a árvore de grande porte, antes você entrava com um processo mecânico. Agora não, é um Certo. processo químico. Você pega o eucalipto adulto e põe ele num container químico, ele derrete. Agora imagine o que você fez com sai líquido. Então é uma coisa Sim. pesadíssima, pesadíssima. Então você acabou com a qualidade daquele papel, você detonou a fibra, sabe? Ou você, no processo mecânico, você não faz isso, mas você dilacera a fibra. Então você não tem. E aí tem outra questãozinha. O papel Uhum. artesanal, ele é conhecidamente, porque você faz, né, mexe, e ele tem um entrelaçamento das fibras. No papel industrial, ele não tem isso. Ele vai tudo de carreirinha. Tchum, 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 tchum. Entendeu? E elas não se Entendi. entrelaçam. Então, são vários fatores que dão baixa qualidade no papel. Então, o papel fabriano, que é um papel feito à mão, ele é um papel bom, porque ele é um papel artesanal, né? Ele foi feito com holandês, mas você vê que isso são nichos super diminutos de uma indústria que cresceu bastante. Mais interessante que esse tipo de indústria está caindo. Porque Entendi. é o universo que está deixando de existir esse uso tão enorme que tinha o papel, e não o uso específico, né? Uhum. Bom, eu queria registrar a presença ilustre aqui de algumas pessoas que estão nos Oi, todo acompanhando, mundo. artistas plásticos, amigos que estão aí, Sandro, Aldelina, Silvia, e o pessoal todo que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho eu vou abrir um espaço para perguntar para a Renata Teles sobre os papéis. Renata, a Moinhos Brasil faz papel de... A quem não conhece o site moinhosbrasil.com.br, lá tem um site muito bem construído, com um portfólio enorme, mostruário, exposições que eles fazem. Bom, papel de bananeira, papel de... Deixa eu ver aqui, que tem mais. Eu estou aqui com o seu site aberto, Renato, porque eu não consegui decorar tudo. Mas vocês fazem papel de bananeira, de bambu, de palha de milho, de flor de tábua branqueada, enfim. Me conta um pouquinho o processo. Como é que vocês escolhem isso? Isso é feito com plantadores que plantam, é uma agricultura sustentável, ou vocês extraem da natureza? Como é o processo da Moinhos para a fabricação, busca da matéria-prima para essa Quando eu produção? falei, quando eu falei lá, abordei lá atrás que foi um processo dificultoso todo esse andar da Moinho Brasil, por quê? Porque nós sempre financiamos nossa pesquisa. Em diversos governos atrozes, onde as coisas... Collor, eu fui chamada para dar um curso no Japão, eu fui selecionada para fazer um curso no Japão, numa cooperativa de papel, tombada pelo governo japonês. Eu fui selecionada entre 20 pessoas. Depois selecionaram dessas 25 para dar curso. Eu fui selecionada. Eu ia embarcar, o valor 3 dias antes roubou meu dinheiro. Então, nós tivemos assim situações muito difíceis depois do Bosquet faleceu, e eu entrei em processo de falência 2 vezes. Então, eu tinha uma Nossa. fazenda grande, muito complicado, mas nunca abdiquei do sonho do papel. Eu tinha uma fazenda grande onde eu fiz todo o processo de sustentabilidade. De Certo. plantação, a agricultura consorciada, com várias culturas, uma superprodução por área. Criei outras atividades dentro da área rural, porque
e devido à cultura do papel, fiz um hotelzinho para curso. Eu tenho tudo isso registrado, a gente vai começar a compilar isso para começar a botar. Eu tinha convênio com diversas universidades para receber os alunos, tanto para agricultura quanto para a parte de arte. O Senac de fotografia era parceiro meu. Então, a gente tinha toda uma dinâmica de sustentabilidade dentro da fazenda. Escrevi um projeto que chama Projeto OMIM, que está inscrito na Biblioteca Nacional, que é contando e mostrando toda essa possibilidade. Só que a gente pegou governos onde o café, que era o que eu trabalhava, que mantinha tudo, o preço do café, sabe, de 400 e pouco foi para 86. Então foram situações muito complicadas. E eu sozinha. Então, aí chegou uma época que eu fiquei doente, babá. Por que eu estou falando isso? Aonde existiu agricultura integrada? Aí chegou uma época que eu não aguentei mais, minhas filhas estavam ficando adultas, já estavam adultas, eu vendi fazenda, separei tudo, falei, não, fiquei doente, falei, não vou mais trabalhar. Loucura, isso, ser maluca, não dá nada, não. E eu fiquei 1 ano e meio trabalhando só para algumas empresas que tinham um papel como registro de marca. Né? O papel representava a marca deles. Então, eu era contratual e não podia parar. Mas praticamente parei. Né? A fábrica só funcionava para atendê-los. E aí, um dia bateu na minha... Olha, milagres existem, Codô. Bateu na minha porta um senhor japonês de óculos muito elegante e ele falou para mim, olha, eu vim aqui, eu sou de Assis, é uma cidade próxima, e eu quero trabalhar com você. Eu não sei porquê, não sei como, não sei, mas eu quero trabalhar com você. Eu acho esse projeto lindo, eu estou com esse mostruário, e até foi interessante porque ele falou assim, olha, eu estou voltando da minha última quimioterapia, que era uma cidade para lá. E eu falei, a hora que eu acabar minha quimioterapia, eu vou entrar aqui e vou convidá-la para trabalhar comigo. E me convidou e a fábrica ressurgiu em uma outra cidade, que é a cidade que ele tem uma fazenda, só que ainda nós não temos o processo todo que eu tinha. Sustentabilidade, que é o projeto que eu fiz e escrevi, mostrando que em pequenos polos agrícolas, isso é excelente, isso cria um sistema rotativo que dá uma prosperidade para todos. É uma outra visão agrícola, que não é aquela visão da cafeicultura, nananana. Bom, sim, aí, do agronegócio. Exatamente, não é do agronegócio, é uma outra visão. Ela é mais socialista, né? Ela incorpora as pessoas todas. Tal. Agora, veja, eu tive que lutar com todas essas pessoas que acreditavam nessa ordem existente. Enfim, dentro deste universo agrícola que eu trabalhei, eu tenho um acervo, eu tenho uma pesquisa, Codô, de mais de 500, 600 papéis. Mas o que a gente põe no mercado? A gente põe no mercado aquilo que tem matéria-prima suficiente. Então, quando eu tinha fazenda, eu produzia café, entre as ruas de café eu produzia feijão para o hotelzinho, para as pessoas que moravam na fazenda, e o resíduo do feijão virava papel. Hoje eu não tenho papel de feijão. A mesma coisa eu fazia com arroz. Eu era super socialista na fazenda. Aí a palha do café virava papel. Né? Eu tinha a plantação de macadâmia, entre as ruas de macadâmia eu tinha a bananeira. Então a banana era um subproduto, porque a bananeira, o tronco da bananeira era para o papel. A banana já era o segundo produto. Entendeu? Não era o mais importante. Então, a gente produzia aquilo que a gente produzia o papel daquilo que nós produzíamos na agricultura. Entendeu? Hoje, mamão, eu produzia papel de tronco de mamoeiro, folha de taboa,
Aí nós fomos proibidos. Taboa, eu não sei se você conhece, é uma planta que dá no Não. brejo. É uma planta que dá Uhum. no brejo e ela tem uma flor muito linda. Hoje a gente faz de flor de taboa. E a taboa dá um papel maravilhoso, maravilhoso. E nós fomos proibidos pelo IBAMA de fazer papel de taboa. Aí eu trabalhava muito com a Universidade de Brasília, porque eu fornecia pesquisa para a Universidade de Brasília. Então, quais os melhores troncos? Vários, vários. Cada um, depois eu falo, Renato, vários troncos Sim, dão para sim. ser usados. Uhum. Então, o que acontece? Nós começamos a fazer uma pesquisa de plantar taboa, porque a taboa dá no brejo e em lugares super pobres. Então a gente falou, bom, vamos plantar taboa. Quem mora no brejo vai ter um rendimento, tá, tá, tá. Mas ao fazer essa pesquisa, nós descobrimos que a taboa era invasora, ela era da Costa Rica. E, na verdade, o Uhum. IBAMA está protegendo uma coisa que é morta, entendeu? Mas mesmo assim, a gente ainda não pode fazer papel de taboa. Então, nós tiramos a taboa. Então, a gente produzia de soqueira de arroz, produzia de feijão, porque eram coisas que nós produzíamos na fazenda. Num sistema super integrado, onde as coisas aconteciam para as pessoas que moravam lá e para o hotel, né? Então, hoje a gente produz menos, a gente produz tronco de bananeira. Começou-se uma plantação de bananeira, né, esse ano, e até então nós comprávamos bananeira, nessa outra etapa que é em Assis, dos Sim, produtores da região. Entendeu? Ainda certo, vamos demorar uns 2 anos comprando, porque demora uns 2 anos para o bananal estar adulto, né? certo. Renata, é, vamos falar um pouquinho de meio ambiente Sim. e agronegócio e agricultura familiar. Se fala, os Hum, defensores do agronegócio, minha família toda é do agronegócio. Eles são, a minha defendem, também. são sulistas, defendem o trabalho na agricultura, e eu sou filho de agricultor e sempre conheço todo o processo de um sítio pequeno e também depois de uma de fazendas maiores do Mato Grosso, que toda aquela produção mato-grossense eu conheço. E Sim, o agronegócio diz que sem o uso de agrotóxicos, sem as plantações de larga escala e sem o desmatamento, que se faz de maneira até, eu diria até de maneira agressiva demais, não agressivo. haveria comida na mesa das pessoas, porque as pessoas estão vivendo muito mais tempo, comendo muito mais, e principalmente quando há uma melhora na economia, os alimentos, a crise pode gerar uma crise alimentar. Os ambientalistas dizem ao contrário, que é possível ter alimentação adequada com agricultura familiar e tal. Me diga uma coisa, onde está o caminho? Existe um caminho no meio ou você acredita mesmo que a agricultura familiar poderia sustentar um país enorme como o Brasil? Existe um caminho do meio, porque não se faz uma mudança tão grande de uma hora para outra, infelizmente. Né? Por vários motivos. Um deles é o desgaste da terra. Certo. Eu trabalhava com café. A minha família é de cafeicultores da vida inteira, né? Desde o início. Minha família família Teles veio com os primeiros, eram judeus fugindo, né, da Inquisição, foram um dos primeiros a chegar. Sempre trabalharam com agricultura. E tem uma visão Uhum. super ferrenha dessa história. Eu sou de Garça, eu tive que me confrontar com diversas pessoas parentes minhas pelo todo o trabalho que eu estava fazendo, que eles achavam que eu estava ser uma pessoa subversiva, né, de estar propondo Sim. toda essa atitude de mudança. Então, o que eu consegui fazer dentro da cafeicultura? Então, era fazenda grande, né, grande, de café. Eu fui começando a trabalhar
não dá para ser poético só, tem que ser técnico. Eu comecei a trabalhar, porque meu marido era agrônomo, formado na USP. Então, meu irmão era agrônomo, também falecido, ele trabalhou em projetos em Israel, não de kibbutzim, mas de fazenda experimental com a maçonaria. E ele trabalhou também, quando ele chegou no Brasil, com a dona Ruth Cardoso, num projeto da ONU de agricultura, visando sustentabilidade. Então, eu tinha o suporte dos dois. E mais um agrônomo de Gárcia, Benedito Pereira Nunes, extremamente capaz, ligado ao Exalc também, à USP, que me ajudou muito. Então, o que fazia? Análise de solo superficial e profunda. E reequilíbrio do solo. E aí, com esse trabalho, eu plantei 30 mil árvores na fazenda. Eu, pessoalmente, fora o bosquê. Então, o que aconteceu? A gente recompôs 4 mananciais, nós recompusemos uma mata ciliar. O que a gente foi fazendo? A gente foi reequilibrando o meio ambiente. E aí você começa a criar todo um processo de refazendo e cuidando do solo. Né? Nesse sentido de fazendo as análises químicas de como está funcionando o solo. E aí o que aconteceu? Através desse trabalho, que eles andavam paralelos, nós conseguimos tirar diversas químicas, né? Que são químicas que elas acontecem todo ano, elas são periódicas. Né? Tem 3 químicas. Então, nós conseguimos. A primeira que eu tirei, que é para bicho mineiro, que ataca, acaba com o café, eu não acreditava. E nós não usamos mais. Né? Nada para combater o bicho mineiro. A gente trabalhava a química da terra e todo um reequilíbrio do ecossistema que a gente foi recriando. É um trabalho, como eu falei, é um trabalho de muitos anos. Né? Não dá para ser feito assim, entendeu? Não dá. Do jeito, demorou tempo, né, para estragar. E a gente conseguiu, com esse trabalho, olha que bacana, a gente conseguiu, primeiro a gente tirou o sistêmico, né, que é o remédio para bicho mineiro, que é todo ano, às vezes 2 vezes por ano, a gente tirou. E depois tinha para broca, o da broca foi o último, terrível. Mas aí surgiu um veneno orgânico para broca, chamava NIM, que vinha da Índia. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu ter uma produção em Garça, que Garça já foi o maior produtor de café do Brasil. A gente conseguiu aumentar a nossa produção em 45,5%. A máxima da região. Mas fazendo esse estudo, entendeu? Não era uma coisa só romântica. É romântico porque a terra é um romance só. Mas era uma coisa técnica, entendeu? Compreendo. Como o papel tem que ser técnico. Né? Sim. A gente agora conseguiu lançar esses papéis depois de muitas pesquisas. Vários se adaptam à arte, mas esse que a gente está lançando especificamente para a arte foi depois de muitos testes. Né? Para dar segurança para quem está usando. Então, eu acredito que as coisas elas demandam pesquisa. Então, eu acho que é necessária essa mudança agrícola, ela grita, a necessidade é premente, mas ela necessita de conhecimento técnico. Eu via no Mato Grosso os plantadores de algodão de lá, a quantidade de defensivos que se usa numa plantação de algodão. Você destrói a terra em 3 plantações, você não pode usar a terra para nada. Ela tem que ficar quase 7 anos para se recuperar normalmente para plantar outra atividade em cima. Como também o eucalipto, que você mencionou. O eucalipto, quando ele chega na terra, ele seca a terra e mata tudo que tem ao redor. Né? É uma planta muito daninha, danosa. Bom, mas isso, Codô, está ligado a outra coisa. Só desculpa te interromper. Isso está ligado também
Não é só a gente recompor tecnicamente a agricultura e com outra mentalidade agrícola e com uma percepção social maior e com respeito à natureza. Tem outro fator extremamente importante, é o excesso de consumo. O homem não Sim, eu ia pode falar disso consumir agora. o excesso. Eu ia fazer justamente uma pergunta para você agora, engatando essa questão. Porque se existe uma produção em escala elevada, por exemplo, do algodão, é porque existe uma demanda elevada na produção de derivados do algodão, como vestimentas. O brasileiro, principalmente o brasileiro, tem mania de consumir, é um dos países mais consumistas do mundo. E isso gera, naturalmente, na natureza, uma demanda maior de matérias-primas. Educar para consumo é uma ideia que as grandes empresas não querem falar. Eles não querem educar as pessoas para consumir menos, devido a essa questão. Isso também é um ponto de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado. Consumir o necessário não seria um caminho? O que nós podemos fazer nesse sentido? Educar as pessoas de que maneira? Se a Então, mídia vem quando toda hora informando. é uma luta, é uma luta de braço. Então, como nós começamos a fazer todas essas coisas e foi crescendo, e o processo foi crescendo, aí a gente viu que a gente também tinha que educar, começamos a fazer palestra. Eu tenho uma série de palestras que a gente trabalhou com uma educadora para começar a trabalhar nas escolas, e isso foi em 2002, 2003. Aí a gente começou a fazer várias palestras técnicas para as crianças e para adultos. E uma das nossas palestras era consumo exagerado, trabalho dobrado. Porque é muito consumo. Não tem como você mudar uma agricultura, não tem como você mudar o processo destrutivo da terra se você não bater nesse ponto. Eu acho que precisa de uma educação rápida. Muito rápida. Certo. Pois é, mas isso alguns produtores não querem nem falar. O capitalismo em si, o capital em si, o que faz a economia, dizem que a economia, essas coisas não se fala. Renata, outra coisa, reciclar é mais barato do que produzir matéria-prima, do que corrigir solo, do que replantar, do que recuperar mananciais. E por que não se Não, faz isso? é Não é 15 mais barato? vezes. Não é. Não é. Não é. Olha, Codô, recuperar uma área rural com plantio e recuperar a mina é a coisa mais fácil do mundo. É uma questão de postura. É tão fácil. Eu já estive secretária do Meio Ambiente na cidade de Garça. É tão louco, porque você não consegue mudar a cabeça das pessoas. É uma questão de paradigma. Entendeu? Porque é Uhum. fácil. É muito fácil. A natureza, ela responde de uma forma muito rápida se você começa a intervir de uma forma positiva. Como também responde rápido de uma forma negativa, igual você está mencionando o algodão. É igualzinho. O processo de carreirinha, né, que é do jogo de dominó, ele é crescente ou decrescente de acordo com como você fizer. Entendeu? Certo. Porque se você Certo. começa a trabalhar o manancial, é a coisa mais linda como ele responde, sabe? E a água vai voltando. É incrível isso. A água volta, sabe? Então, e não é caro. Você acredita que quando eu estava secretária, o governo do estado de São Paulo lançou um projeto que ele pagava um salário mínimo para cada pequeno produtor rural para cuidar das nascentes. Cada nascente recebia um salário mínimo. É mais que o suficiente. A gente não tinha inscritos. A gente precisava fazer reunião, mais reunião, mais reunião. E os caras não iam. Eles só iam se fizesse churrasco. Entendeu?
Então, é uma mentalidade muito, muito, muito pobre. Será que é Sabe? porque É se muito imagina que o pobre. Brasil é abundante em natureza É. e essa natureza nunca vai acabar? Será que tem isso no subconsciente do brasileiro? Olha, eu percebo assim, é abundante, tem essa mentalidade. Outra mentalidade é aquela coisa de ser de fora e não ter apreço pela terra. Então, tem aquele sentido de usufruir, vou tirar tudo, entendeu? Porque eu vim para cá para ganhar. Você vê os caras do sul que vão para o Mato Grosso, a terra não é deles. Eles vão lá Sim, para produzir o máximo possível. Estão um pouco se lixando para a terra. A terra como essência, como lugar, que aquela sim, pessoa que nasceu no lugar tem aquele sentimento em relação ao lugar. Não, eles querem produção. Agora, tem sim. outro fator muito interessante, que é o fato de você ter um. Isso acontece de uma. Quem trabalhou numa fazenda como colono, não como proprietário, vem para a cidade. E a gente percebe isso. Aí o cara vai morar numa casa que não tem nenhuma árvore. Ele azuleja tudo. Então, ele tem uma certa vergonha da origem dele. Porque Entendo. a gente tem uma cultura de grandes proprietários, né? E dos escravos que trabalhavam para esses grandes proprietários. Então, as pessoas querem apagar essa memória. Se você observar, isso é nítido. No estado de São Paulo e no estado do Paraná, isso é muito nítido. Sim, eu sei. Meu pai foi agregado, meu pai foi colono, diarista em Terras lá no sul quando começou, eu lembro de tudo isso. Pessoal, eu estou aqui com o Renata Teles, da Moinho Brasil, e agora estamos com o horário das perguntas. Quem quiser perguntar para a Renata, vai perguntando aí que nós vamos respondendo. Enquanto isso, Renata, me fala um pouquinho dos projetos. Eu vi alguns projetos da Moinho, como o projeto da Cachaça 51, o projeto que eu Pois fiquei é. apaixonado, que é o livro Grande Sertão Veredas, que ficou lindo, lindo. Eu até vou ter que procurar aquele livro para comprar. O ensaio da Frida Kahlo. Enfim, me conta um pouquinho como é essa sua relação com outras, com as parcerias, suas parcerias com essas editoras, com essas empresas. A Moinho, na primeira fase dela, ela trabalhou muito com o corporativo, né? Quando ela estava em Garça. Agora a gente está retomando. Então, a cachaça veio logo no nosso início da segunda fase, para usar o resíduo. Hum, E foi um projeto muito bacana, a gente achou até que fosse crescer, mas não cresceu. Porque ele tinha uma feira internacional da cachaça, que é em setembro, em São Paulo, e eles queriam fazer uma embalagem especial feita de cana, que o papel que a gente já fabricava, né? E eles queriam uma superfície bem texturizada mesmo, e para a cachaça de exportação. E foi como a gente fez. Até a gente achou que fosse começar a trabalhar com o excedente deles, porque eles têm um projeto de sustentabilidade bacana. Eles, eles alimentam a caldeira com o bagaço da cana, que é é super volátil, é super bacana. E, sim, sim, sim. além disso, eles adubam, eles alimentam a caldeira e eles têm um excesso de 13 toneladas ano. Dava para fazer muito Nossa, papel para eles. Então a gente sim, sim. entrou com esse projeto, mas não rolou. Mas rolou a embalagem para esse evento que eles esperavam e parou aí. A Companhia do Papel é um antigo cliente lá atrás, de vez em quando faz uns projetos conosco, e ela fez esse projeto e é um livro muito bonito. Eu achei Sim, linda a retomada dessa edição. Até eles queriam fazer, porque nós temos dois papéis especiais que se chamam um Sertões e outro Veredas, né, que são de flor de taboa, que dá no brejo, né, veredas, e eles queriam até usar esse papel. Mas é um papel com uma restrição muito grande de produção.
eles são sazonais, a gente não pode, se é fora de época, a gente não tem como produzir, então eles optaram pelo papel de cana e fizeram, né, o lançamento, o relançamento de Sertões e Veredas, e dentro desse relançamento eles fizeram uma linha especial com o nosso papel. E foi muito bonito. Aí depois fizeram uma outra compra que tiveram que fazer mais quantidades, porque acho que em 1 ou 2 dias acabou, né? Eles tiveram um grande sucesso com o lançamento desse livro. E a gente geralmente, a gente tinha grandes parcerias nesse sentido, né? Nós tivemos um trabalho grande com o Banco de Michigan, com toda a imagem do Xingu para mandar para os clientes fora. A gente pigmentou papel de forma natural. A gente já teve um trabalho grande com o Odebrecht, que nos pediu uma vez ela ia dar um prêmio para as pessoas que trabalhavam com eles, e a gente fez um projeto especial. Então, a gente sempre, com a Petrobras, a gente fez todo um trabalho também com papel com embalagem de bananeira, uma vez para a Petrobras. Então, a gente tinha muito esse mercado corporativo na mão, que é bárbaro, porque consegue nos subsidiar muito fortemente, apesar de não ser constante, várias empresas trabalhavam conosco nesse sentido, né? Então, a gente hoje, devagar, a gente está retomando, apesar de essa parte corporativa, ela decresceu muito nesses anos últimos, né? Mas o trabalho gráfico, né, o mercado gráfico tem funcionado muito fortemente como parceiro da Moinho. Certo. Eu vi também em seu site, em uma pesquisa que eu fiz, que vocês usam o papel como suporte de calçados, de outros de objetos como até souvenirs, etc. O papel, além do suporte artístico, ele serve também para suportes de outros produtos. Ou eu estou enganado? Não, não está. O que acontece é o seguinte, durante esses 35 anos, ultimamente não tem tido tempo para isso, mas houveram muitas pesquisas dentro da Moinho Brasil. Pesquisas específicas, e porque também nós tínhamos mais tempo, o Bosquet e eu, e agora a gente está até com a minha sócia, Eliane, a gente está retomando todas essas pesquisas para começarmos a trabalhar, porque elas estão guardadas, e não faz sentido. E dentro dessas pesquisas, nós sempre ligada à arte, viu, Codô? A gente tem papel para esculturas, papel para roupa, papel para calçado. Eu fiz uma exposição no terceiro Seminário Internacional de Design no Sesc Pompeia, acho que foi em 93. Eu fui chamada para participar, e onde a gente fez joia em papel e prata. Eram joias muito grandes, por causa que a ausência do peso e tal. Então, a gente desenvolveu toda uma linha de papel para poder trabalhar com isso. Aí, na sequência, eu fui chamada para fazer a mesma exposição em Tóquio, mas totalmente díspare, que queriam as peças minúsculas. Mas veja bem, aí a gente se afundou em técnica de joalheria. Então, a gente tinha tempo para fazer, hoje não dá, mas eu tenho tudo isso guardado. Escultura de papel e ferro, onde o ferro é o suporte, através do papel é o suporte. A gente tem papel para construir móveis, papel para construir N coisas. Isso tudo a gente joga um pouco para as pessoas verem o tamanho da pesquisa, né? E que, na verdade, a gente não pretendia adentrar todos esses mercados. A gente estava fazendo teste de papéis. Entendeu? O objetivo era outro, né? Era testar papéis, a capacidade da fibra, né? Até onde ela ia, até onde ela não ia. Então, a coisa ia por aí. E não era que a gente fosse produzir joia. A gente produziu para a gente, ou para esses eventos, mas o que a gente quer é abrir essa pesquisa para as pessoas que trabalham com arte, né? Trabalham com moda, né? E por aí vai. Bom, o seu papel, Renata, é tão bom ou melhor que os melhores papéis
produzidos no mundo, certamente. Quem Obrigada, não quiser, sei. eu tive a oportunidade de testar e eu já trabalhei com canção, com Fabriano, com papéis, outros papéis também alemães que eu recebi uma vez. E o seu, ele está no mesmo nível superior até. E é brasileiro Obrigada. e, enfim, demonstra um trabalho muito grande. Porque não é fácil, tudo que se conquista é trabalhoso, né? Sim. Tudo é perene. Renata, e o mercado? Como é que está o mercado do Brasil e do mundo? Como é que você pensa o futuro pós-pandemia? Como é que vai ser isso? Você está ainda com grandes objetivos, com certeza. Para onde você quer chegar? Você tem um norte já? Desde o começo, eu tenho a mesma, assim, mentalmente eu tenho a mesma coisa desde o dia que eu comecei. Eu amo papel. Eu amo Sim. papel e eu vejo que há a possibilidade de ofertar papéis bacanas para diversos mercados. Nunca pensei que eu fosse trabalhar tanto como eu estou trabalhando nessa pandemia. E hoje eu falei para minha amiga Rita Caruso, que tem trabalhado conosco, é uma pessoa adorável, e eu falei, Rita, eu estou muito cansada. Porque o mercado, veja bem, há um ano e pouco atrás, ou dois, porque tudo está rodando tão rápido, eu fui chamada juntamente com a minha sócia, Eliana Mizumoto, para a gente ir a uma mesa redonda, lá um debate, na Universidade do Papel, onde eles estavam colocando que esse mercado commodity, como a gente conhece, está afundando. Então, o mercado que vai sobrar para o papel é esse mercado que eu sonho. E que lá atrás a gente viu que ia ser assim. Então, o que a gente quer? Eu, por exemplo, estou trabalhando há 2 anos e meio no mercado de arte, praticamente. Não que eu não faça, eu tenho as gráficas, eu entro em contato com as gráficas, mas a parte comercial é toda. Praticamente eu jogo para a minha sócia, que é extremamente competente. Então, eu estou numa abertura de mercado de arte e é muito difícil o convencimento para o artista. É muito difícil a loja começar a comprar da gente. A gente tem vendido basicamente diretamente. Porque, assim, nós temos um grande parceiro de loja, que é Inventário, em Curitiba, que é parceira mesmo, tanto em se tratando de artistas como mercado gráfico. E temos uma parceira eventual, que é a Universitária, em São Paulo, e uma em menor peso, que é a Pintar, mas muito em menor peso. Elas não têm toda a nossa linha, e a Pintar não tem quase nada, e a Universitária ela tem uma quantidade maior, mas só em A4. Mas também não tem Uhum. toda a linha. Então, nós não temos o apoio dos lojistas, eles não querem saber. Eles não têm uma mitificação em cima do papel europeu que eles não abrem, é impressionante. Então, a gente nós temos feito todo um trabalho corpo a corpo com o artista. A gente começou com a Rita Caruso, nossa grande parceira, que começou com exposições, aí o artista testa, o artista nos dá feedback, e a gente está caminhando bastante e chegamos a esse salão, primeiro salão de arte da Moinho Brasil, que foi um sucesso. Tá? Agora, né, na classificação, nós tivemos, gente, 592 inscritos. E até a última hora fechou e tinha gente querendo entrar, mas tinha fechado. Então, praticamente 600 inscritos no primeiro salão. Foi maravilhoso. Então, são essas ações que têm feito com que a gente abra portas e o artista comece a testar. Muita gente testando, me manda fotografia. Olha, consegui essa técnica, consegui aquela técnica. O que para a gente é maravilhoso. Ter esse diálogo, né, com o artista e que ele nos direciona. Né? Por exemplo, eu recebi ontem um artista no Instagram que ele comprou o papel Oroyu, que nem está ainda como papel de arte,
Nem foi, porque nós lançamos 4 papéis de arte. E ele me mandou e falou, olha isso. Então foi bárbaro, foi bárbaro. O resultado maravilhoso, mas a gente ainda demanda mais testes, porque esses que estão no mercado, eles já são super trabalhados para ter uma qualidade, um pH, ele é levemente alcalino, para ele ter uma carga para aguentar a umidade, então ele é um trabalho sério e a gente pretende que os artistas comecem a absorver, mas a loja eu acho que só vai absorver depois dos artistas. E os artistas têm gostado, e fora do Brasil também os artistas têm tido bastante interesse. Renata, você sabe que o Instagram ele corta a gente daqui a pouco. Nós temos 2 minutos ainda para você falar alguma coisa, comentar algo que eu não falei, que eu não perguntei. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Vou te dar 2 minutos, por favor. Deixa eu marcar aqui. Eu gostaria de convidar todo mundo para entrar no nosso site www.moinhobrasil.com.br para conhecer os papéis, né? Conhecer e nós temos dentro do site da Moinho uma vitrine virtual com trabalhos de artistas onde eles descrevem, né? Como eles elaboraram, como se foi fácil, se foi difícil, porque a gente acha que é muito importante dar esse feedback para os artistas, né? Então, eu convido todos a se integrarem, né, da linguagem dos papéis para arte, né, ou para design gráfico também. E nessa vitrine virtual a gente tenta ser o mais honesto possível. Eles mandam para a gente pede o testemunho, né, para eles passarem para a gente. Obrigada, Rita. Obrigada. E passarem para a gente como a coisa acontece. Então, por exemplo, eles já estão lá há alguns meses, agora a gente vai, daqui a pouco, rotacionar, e a gente pretende também mostrar os ganhadores do salão, né? Essa vitrine, nós pretendemos que ela consiga, que ela venha a ser uma coisa viva, né? Para ter essa interlocução do artista com a Moinho, que é extremamente importante. Renata, tinha tanto assunto aqui, a pauta minha estava lotada de coisas, mas infelizmente vamos fazer uma outra oportunidade, a gente faz uma segunda parte, para você comentar sobre essa parte artística sua participação em eventos e tal. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Obrigada. Agradecer as pessoas que aqui estiveram, e eu quero convidá-los, reforçar esse convite, para visitar moinhosbrasil.com.br e conhecer o trabalho da Renata, conhecer esse trabalho dinâmico, esse trabalho que ele é um trabalho de muitos anos, de muita pesquisa, de muita luta, e um produto de altíssima qualidade. Pois não, pode falar, Renata. Fazendo um porém, não é só meu mais, é do meu e dos meus sócios, né? Porque eles revitalizaram a Moinho Brasil, né? Então, a Moinho Brasil hoje sou eu e os meus sócios, que então, estenda nosso respeito, nosso carinho, nosso abraço a todos os seus sócios, colaboradores, as pessoas que fazem a Moinho Brasil. Eu tenho a honra de te conhecer, sou muito feliz por te conhecer, e sugiro a todos os artistas que conheçam esse trabalho, que comprem um papel Moinho, que é um papel brasileiro nosso, feito com todo esse amor que vocês viram aí. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Codô. Obrigada a todos. Boa noite, Renata. Bom final de dia aí para vocês. Pessoal, para todos nós. Muito obrigada. Pessoal, então, de nada. Até mais. Sábado eu estarei falando com o Bruno Radit aqui, do Médicos Sem Fronteiras. Vamos falar sobre arte pelo mundo. Eu espero todos vocês sábado às 16 horas. Beijos e até. Beijos.